Começamos falando da polêmica na Câmara de Maringá. Nesse momento, Maringá conta com 14 vereadores, porém com 15 cadeiras. O Flávio Mantovani não está como vereador. Circulam nos corredores da Câmara que amanhã o Adriano Bacurau será reempossado vereador aqui em Maringá. Mas será que pode dar BO nisso aí, seu Márcio? Bom dia. Bom dia para você, Juliano. Bom dia para você de casa também, que acompanha o programa Pinga Fogo. É o que a gente está aguardando, as definições, porque esse caso, pensa num caso enrolado, é esse caso envolvendo a saída do vereador Flávio Mantovani. Vale lembrar, o Flávio perdeu o mandato porque trocou de partido. Ele foi eleito por um partido em 2020, na eleição de 2020. Em 2022, ele trocou de partido para poder disputar a eleição para deputado estadual e o Flávio Mantovani, portanto, perdeu o mandato por infidelidade partidária. Não é nenhuma questão de improbidade administrativa, não tem nada a ver com questão do mandato em si. É a troca de partido, que segundo o entendimento da lei, ele não podia ter feito nesse momento, desde que o partido concordasse. O Flávio alega que o partido concordou, mas aí roeram a corda. Isso aí é uma outra história. Vamos lá. O Flávio saiu. Quem assume? Essa é a pergunta que fica. Só que tem duas pessoas correndo nessa corrida para poder assumir o mandato do Flávio Mantovani, que até então era do Flávio Mantovani, que foi o mais votado na última eleição com mais de 6 mil votos. Um deles é o Bacurau, que num dado momento, quando o Flávio saiu da Câmara para ser coordenador do PROCON, o próprio Bacurau assumiu, e o outro que desponta agora como pretendente da vaga é o Christian Urso. O Urso é funcionário da UEM, trabalha na biblioteca da UEM há muitos anos, e na última eleição ele fez 90 votos, e ele está na disputa agora por essa vaga também. Bom, a Câmara Municipal foi informada pela Justiça Eleitoral lá de Brasília o seguinte: o Flávio perdeu o mandato. O Flávio não tem mais direito ao mandato porque trocou de partido. E não poderia, no entendimento deles, não poderia. Então o Flávio perdeu o mandato. A Câmara coloca quem no lugar agora? A Câmara não sabe. Eles perguntaram para a Justiça Eleitoral, para o Tribunal Regional Eleitoral aqui no Paraná. O Tribunal Regional Eleitoral também não disse, indica o Bacurau, ou, nomeia o Urso. Eles não deram essa informação concreta. Eles apenas mandaram para a Câmara a relação dos candidatos que disputaram pelo Rede Sustentabilidade em 2020 e qual a situação de cada um. Nós tivemos acesso a esse documento. Um documento assinado pelo juiz aqui de Maringá, que é esse documento, Dr. Nicola Frascati Júnior, que é juiz da Justiça Eleitoral e acumula também a Justiça da Justiça Estadual e acumula a Justiça Eleitoral. Esse é o ofício que ele mandou para a Câmara, tá? Ele diz lá, excelentíssimo senhor presidente, ele direcionou esse comunicado ao presidente Mário Rossocal, tá? Bom, vamos lá. Cumprimentando ali o presidente, atendendo a solicitação no ofício, informo a Vossa Excelência os suplentes ao cargo de vereador nas eleições de 2020, conforme o sistema de totalização de votos. O que o juiz fez, Juliano? Pegou lá quem eram os candidatos por esse partido, pegou os votos de cada um deles, a situação de suplência de cada um e qual é a filiação atual. Atual quando, Márcio? Atual 25 de junho. Então, há poucos dias atrás. O primeiro do partido, o Janderson, que é o Flávio Mantovani. Vai puxar minha orelha depois que ele não gosta que chame ele de Janderson. Nominho feio seu, hein, Flávio? Mas vamos lá. Brincadeiras à parte. O Flávio Mantovani, 6.400 votos. Ele foi o eleito. Quem são os suplentes? Vamos lá. Adriano da Silva Oliveira é o Bacurau, é o primeiro suplente. Só que a filiação atual do Bacurau, olha lá, PSDB. O Bacurau não é mais do partido Rede Sustentabilidade. Segundo suplente, o José Antônio Bacarim, que é o Zé do Bar. Ele é da Rede. O Zé do Bar já divulgou uma carta dizendo que ele está fora, ele não tem interesse nenhum. Mesmo que ele tivesse interesse, ele não pode. Segundo a Justiça Eleitoral, olha lá, ele está proibido.
ele está com os direitos políticos suspensos pela Justiça Eleitoral. Mesmo se fosse o José Bacarim, o Zé, ele não poderia. Aline Câmara mudou para o PDT. Aline Casado mudou para o PSB. O Saulo Gaspar mudou para o MDB. O César, que seria o sexto, infelizmente faleceu. O Marcelo Colavito, ele foi para o PSB. E aí vem o Christian Ronaldo Silva, que é o urso. Então, pode ver que o juiz colocou em negrito ainda, Juliano, quem são os suplentes que ainda permanecem no rei de sustentabilidade. Só que é o seguinte, o juiz aqui, ele não diz quem a Câmara deve chamar. Ele só diz que esses são os suplentes. Bom, o Bacurau entrou na justiça, porque o Bacurau entende que é ele. Ele é o primeiro, ele tem o direito. Ele entende. Ele mudou de partido. Ele já não é mais do partido. Ele processou o Flávio por ter mudado de partido. E ele mudou de partido também. Ele entende que é ele. Ele entrou com um pedido, inclusive no Tribunal Regional Eleitoral, pedindo urgência para que o tribunal determine que a Câmara chame ele. O tribunal falou assim, o desembargador falou, eu? Negativo. Eu mando para Brasília. Brasília que decida. Nós temos aí essa decisão do TRE. Olha só. Essa decisão é do dia 26 de junho. Então, é mais recente ainda do que aquele documento anterior que nós mostramos. Perdão. Então, olha lá. Ó, a Justiça Eleitoral é uma tutela cautelar. Então, é um pedido assim, imediato, vamos dizer assim. Quem fez foi o Adriano da Silva Oliveira, que é o suplente, que é o Bacurau. Ele pede para que a Câmara, com urgência, em caráter incidental, tá ali, ó, para que seja a Câmara oficiada para dar posse para ele. E ele pede, inclusive lá no primeiro parágrafo, sob pena de, se a Câmara não fizer isso, multa e imputação de crime de desobediência ao presidente. Ele quer que a Justiça Eleitoral chame ele imediatamente e, se não chamar, o presidente seja o culpado, seja punido. É o bichão mesmo, tá vendo? É o bichão da goiaba mesmo, esse Bacurau, hein, Bacurau? Pois é. Tudo, hein, meninão? Vamos lá. O desembargador disse o seguinte, pela mesma razão, ou seja, buscando a mesma coisa, inclusive, no dia 6 de junho, foi remetida ao TSE a petição civil tal, ajuizada por Flávio Mantovani. A execução de acordo do TRE, está dizendo o seguinte, que o Flávio argumentou que houve uma alteração substancial dos fatos. O Flávio informou o seguinte, o cara que me processou por eu ter mudado de partido, também mudou de partido. Aí o que o Flávio fez? Criou um trevo na cabeça do desembargador. Ele disse o seguinte, bom, vamos lá, muito embora o ora requerente, que é o Adriano Bacurau, muito embora o Bacurau não tenha dito que ele mudou de partido, a Câmara informou que ele mudou de partido. Então, ele disse o seguinte, eu reconheço a incompetência absoluta desse tribunal e determino a remessa para o Tribunal Superior Eleitoral, o desembargador Luiz Osório Moraes Panza. Ele disse o seguinte, eu tenho nada a ver com isso, Brasília é que decida, Brasília é que tome a decisão aí. Então, rapaz, virou uma salada. Por quê? O Flávio ainda tem esperança de que toda a decisão que tirou ele do cargo caia por terra. Porque o cara que processou ele também mudou de partido. O cara que processou ele não está no mesmo partido. O Flávio quer a vaga de volta. O Bacurau entrou com esse processo. E agora, o Urso também entrou com a decisão, com um processo na justiça e espera ter uma decisão. Ele entende que o Bacurau não tem que assumir, que tem que assumir é ele, porque na lista lá, ele é o bola da vez. E aí, Juliano? Porque, teoricamente, como o Everton Lima até menciona, peraí, se o Flávio perde o mandato porque trocou de partido, o Bacurau também não deve ter direito ao cargo, porque ele também trocou de partido. Sim. E aí? E quem permanece no partido é o Urso, Christian, conhecido Urso.
E agora, hein? Se o TRE diz que ele não consegue resolver a parada de quem tem direito ou não, seu Márcio, quem somos nós para garantir quem tem ou não tem, hein, meu amigo? Pois é. E hoje, ô Juliano, nós recebemos aqui no estúdio da rádio o Urso, o Christian, que é o suplente. Ele atendeu ao nosso chamado para vir até a rádio para falar sobre esse assunto. Ele é funcionário da UEM durante muitos anos, é servidor público, e ele comenta a respeito desse assunto. Você vai ouvir agora um trechinho da entrevista que ele deu a mim e ao Juliano, no programa que o Juliano apresenta cedinho aqui na Pinga Fogo FM. Acompanhe. Bom dia, Márcio. Bom dia, Juliano. E bom dia, ouvinte maringaense. Pela regra, vamos dizer assim, pela lógica, o senhor deveria assumir essa vaga do Flávio Mantovani. O senhor entende dessa forma também? Precisamente. Inclusive, se me permite o comentário, tem uma expressão que está muito em moda ultimamente. Estamos dentro das 4 linhas. As 4 linhas, nesse caso, significa seguir o ordenamento jurídico brasileiro, que diz que o mandato pertence ao partido, o suplente que está em condições de suprir a vaga sou eu. Ponto. O senhor está questionando isso juridicamente? O senhor já entrou com a ação também? Sim, já entramos com um pedido de mandado de segurança para fazer valer o inscrito a letra legal. Só que tem um detalhe. A Câmara, tudo indica que vai empossar o Bacurau amanhã. E é isso que o senhor entrou contra, é isso? Exatamente. Foi divulgado pela Câmara que ele será empossado amanhã. Então, pera lá. A regra da janela, ela se aplica. Isso é como que eu posso colocar? Isso é um consenso. Sim. Ela se aplica ao mandatário. Ao mandatário empossado. Então, quer dizer, se ele tinha expectativa de direito, de repente ocupar essa vaga, ele que ficasse no partido. Sim. Agora, eu saí na janela. Amigo, a janela não é para você. A janela não é para você, a janela é para o mandatário. Então, quer dizer, pelo menos, eu quero crer que seja um equívoco na interpretação da letra legal. Queremos crer que seja um equívoco. Sim, porque senão aí, Juliano, tem uma questão até, não vou usar, não diria má fé, mas ou é falta de conhecimento, ou é tipo assim, vai que dá certo, vai que cola, aí a gente assume também, né? Porque não é possível, porque a regra é muito clara, né? Mas então, se não definido ainda, a cadeira tinha que permanecer no mínimo vaga, até que se saia essa decisão? Seria isso? A lógica seria essa, né? Olha, a lógica seria, na dúvida... Aguarda a solução legal. Porque você pegar uma situação, na melhor das hipóteses, nebulosa, e dar um provimento qualquer só para não ficar vago, não faz o menor sentido. O senhor faz parte do rede. O senhor costuma participar das decisões do partido também? Olha, não. Já há algum tempo houve uma cisão dentro do partido e o nosso grupo foi literalmente excluído. Mas o senhor chegou a participar de alguma reunião quando da saída do Flávio do partido? Não. Não? Não. O Flávio disse lá atrás que houve uma reunião do partido quando ele saiu e... Eu soube que houveram reuniões a respeito, né? Mas eram reuniões da executiva. Uhum. E eu vocês não faziam parte. Entendi. Né? Então, assim, quem estava na executiva discutiu, debateu, e alguma coisa acabou transpirando para a coletividade dos filiados. Uhum. Mas, o zum. Exato. Vamos dizer assim, o zum chegou. Exato, mas o que aconteceu efetivamente dentro das reuniões da executiva, nós não sabemos. Entendi. Porque o Flávio chegou a dizer em um certo momento que a executiva municipal havia apoiado a saída dele. Ele apresentou em um certo momento uma carta de anuência. O que eu soube da história é que o que nós soubemos de fora da executiva é que houve um acordo de cavalheiros que ele precisava, por alguma razão que eu desconheço, alguns
sair do partido alguns dias antes da janela. Tá? E teria acontecido a concordância? Exato. Só que aí, logo depois que ele saiu, houve a situação de alguma pessoa que estava presente nos debates ter questionado e falar, não, eu quero essa vaga. Isso foi o que nos chegou. Tá? O quanto disso pode ser verificado... Aí já é uma outra coisa. Entendi. Bom, o senhor está com a ação proposta, portanto, o senhor espera isso aí. É um mandado de segurança, então a qualquer momento poderemos ter essa decisão. O senhor acredita que isso sai até amanhã? Olha, eu acredito que o TRE, o Tribunal Regional Eleitoral, ele costuma prezar pelo ordenamento jurídico. Então, assim, nós vivemos em um país regido por uma Constituição, regido por um ordenamento jurídico, e, teoricamente, nele, as vontades políticas se curvam ao ordenamento jurídico e não o ordenamento jurídico se curva às vontades políticas. Então, se mantiver esta lógica, esta prática, eu não tenho dúvida nenhuma do resultado e eu acredito que será célere. Entendi. O senhor aposta, então, que o senhor torce, vamos dizer assim, o senhor torce, então, para que não haja nenhuma influência política, é isso? Eu espero. É o que todos nós esperamos. É o que todos nós esperamos, na verdade. É o que todos nós maringaenses esperamos, que Maringá tenha finalmente chego ao século XXI e deixado algumas práticas legendárias lá no século XX. O senhor tem contato com o Bacurau? O senhor foi procurado por ele? Não oficialmente nada. Não. Não. Ninguém da assessoria dele, advogado, ninguém falou com o senhor? Não. Mas eles sabem certamente que o senhor está correndo atrás também com uma ação paralela. Esse é o segredo menos bem guardado de Maringá. Até porque o senhor acredita que é seu direito, né, Urso? Eu peço a gentileza, me chama de você. Eu prefiro. Não, é porque... Eu entendo, eu compreendo. Entendi, então tá bom. Você entende que é seu direito, é isso? Sim. E, na realidade... Assim como o próprio Bacurau entendeu que era o direito dele lá atrás. Na ocasião. Exato. Eu só estou sendo coerente com os ditames do partido e os ditames de cidadão brasileiro. Cada um de nós tem direitos. Sim. E tem direitos de fazer valer sua expectativa de direito. Agora, para fechar mesmo, Juliano, o senhor acompanha o trabalho da Câmara? O senhor tem uma avaliação dessa legislatura? Nossa, pergunta espinhosa. Eu deixei por último por conta disso. Olha, é assim, eu quero muito crer que os equívocos que acontecem são equívocos de boa fé. Mas assim... É difícil, né? É difícil. É bem difícil. Já entendemos. Esse é o Urso, Juliano, participando com a gente aqui, portanto, e a gente, assim como ele, nós também estamos no aguardo do que a Justiça vai decidir dessa história toda. Porque a Câmara parece que já decidiu, já optaram pelo Bacurau. Muito bem, essa conversa que nós tivemos com o Christian Ronaldo Silva, que é o Urso, portanto, que ele é o apelido que ele diz que os amigos chamam, funcionário da UEM durante muitos anos, e que está nessa corrida agora pela vaga da cadeira do Flávio. Eu comentei isso no rádio e eu comento aqui de novo. Na minha opinião, a Câmara está optando por errar. Eles estão optando. A opção da Câmara é errar se eles optarem por dar posse ao Bacurau amanhã. Está todo mundo comentando isso. Inclusive, eu pedi hoje uma informação para a assessoria do presidente da Câmara. A assessoria não está nem um pouco preocupada com a gente, não respondeu a gente sobre isso aí. Mas há uma informação, o próprio Urso disse aí, que é a informação que está tudo certo para o Bacurau assumir amanhã. Só que não seria melhor a Câmara aguardar um pouco? Porque a Câmara ela está escolhendo errar. Porque pode ser que lá na frente a Justiça fale, não é o Bacurau.
É o Urso, não é o Bacurau, nem o Urso, é o próprio Flávio. Espera um pouco, Juliano, não vai matar mais uma sessão sem um vereador na cadeira do Flávio. Até porque se o Tribunal Regional Eleitoral declarou que reconhece que é incompetente para analisar se é um ou se é outro, quem é a Câmara de Maringá para ter certeza? Não, é o Bacurau e vamos empossar ele também, viu, Márcio? É. Agora vamos lá. Vale lembrar que o Flávio não volta. Correto, Márcio? Correto. Não volta. Não. Teoricamente. Não. Hoje não, mas ele tá recorrendo em Brasília para voltar. Então, vamos dizer, hoje não volta. O Bacurau, pelo que o próprio Flávio Mantovani falou, ó, ele rompeu a corda lá, ele sacaneou, ele foi de acordo, depois voltou atrás, viu que poderia arrumar uma brechinha e entrou. Agora, o Urso. O presidente atual da Câmara, Mário Hosokawa, ele prefere o Bacurau lá. Ele prefere o Bacurau, mano. Por quê? Porque o Flávio não fala isso e o presidente também não vai falar, óbvio. Mas nós podemos falar. O Flávio incomoda muito o Hosokawa. Até porque o Hosokawa já pensa numa reeleição e o Flávio Mantovani também, é óbvio. Eles já são pré-candidatos nessa eleição. E o Hosokawa ainda vê o Flávio Mantovani como o mais poderoso adversário na disputa pela presidência da Câmara já para o ano que vem, Márcio. Então, assim, enquanto ele puder manter o Flávio Mantovani fora da Câmara, longe dos holofotes... Ele vai fazer, Márcio. E não é só o presidente não, viu, Juliano? Outros Tem também, outros vereadores ali que a gente sabe que é do grupinho, sabe? Tem um grupinho ali que comanda a Câmara, né? O pessoal do alto escalão da Câmara ali, sabe? Os 4, 5, a mesa diretora tem 6, mas tem um lá que é café com leite. Então, né, o pessoal da mesa diretora, eles não gostam do Flávio. Eles veem o Flávio como um adversário perigoso para eles. E querem meio que, viu, vamos escolher errar, vamos colocar o Bacurau, depois qualquer coisa a justiça manda tirar. Essa é a grande verdade, né? E o Bacurau, você viu ou não? Manda o presidente me chamar, senhor juiz, senão depois o senhor multa ele. Ele podia ter essa coragem também para ajudar o povo, para cobrar as coisas quando ele foi vereador, né? Não tem. Mas não, meu prefeitão, meu prefeitão. O vereador que fala meu prefeito, meu prefeitão ou a nossa prefeitura, já risca da sua lista, tá? Porque o cara que faz isso é vendido. O cara tem acordos. A Câmara é para fiscalizar a prefeitura. Como é que fala? O meu prefeito, o meu prefeitão. Já começa por aí. Imagina o cara ter essa coragem. Coragem que ele falou aqui. Eu tô com o processo dele aqui, ó. Ele pede aqui, olha lá, ó. Caso a Câmara não imposse ele, sob pena de multa diária e imputação de crime de desobediência ao presidente da Câmara. É bravo, é nervoso. O Peter Pan lá é bravo, cara. É quase ele querendo decretar a decisão da Justiça Eleitoral. Pois é, tipo, mando e obedeço o que eu tô dizendo. Mas não é bem assim, não é bem assim. Essa história tá muito... tem muitas pontas soltas ainda e que a Justiça Eleitoral tá dando mais uma vez a demonstração de por que o setor que cuida disso aqui é a zona eleitoral, né? Porque é uma bagunça, cada hora é um entendimento, cada juiz entende uma coisa, tá nas mãos do Tribunal Superior Eleitoral, do TSE, lá em cima, para eles decidirem agora quem que vai assumir essa vaga. Para o presidente da Câmara, ele já colocou a coroinha na cabeça do Bacurau, amanhã ele deve assumir, viu, Juliano? 12h25, antes de mudar para outro assunto, a Jane Camargo falou, Peter Pan, kkk. Bom, por que Peter Pan? Tem gente querendo saber agora por que Peter Pan. Não, deixa quieto. Deixa quieto? Não, acabou escapando. Então tá. Era um negócio interno, não Então era tá para bom. falar do Peter Pan. 12h26 agora, então.